Fala, Tricolor! Seja bem-vindo aqui a esse canal que fala sempre sobre o Fluminense. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Fluminense e Cruzeiro que se enfrentam no primeiro dia do Enem. Provavelmente esse jogo aqui, né, vai ter menos torcedores do que de costume, porque vai ser o dia em que muitos deixarão de ir a jogos, de acompanhar os jogos por conta do Enem. O Enem começa ali no início da tarde, né, na hora do almoço, e é o dia de redação, então muitos alunos vão até bem mais tarde fazendo prova. Não que isso eu acho que vai ajudar o Fluminense a jogar bem, porque fora de casa o Fluminense joga sempre muito mal. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as comparações estatísticas de várias coisas dentro do futebol aqui, né, considerando apenas o Campeonato Brasileiro. Então vamos embora pro vídeo, mas antes eu vou convidar você a seguir o canal do Wallace, o canal do Tricolor, que sempre está falando sobre estatísticas e análises táticas. Então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui para você conseguir acompanhar direitinho comigo. Então vamos lá. Gols feitos entre Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro leva vantagem, 44 gols feitos. Fluminense tomou, né, fez menos aí, né? E nível de gols tomados, 22 tomados o Cruzeiro e 37 tomados o Fluminense. Isso daqui não está contabilizando, por exemplo, o jogo, né, desse meio de semana, tá desatualizado aqui. Chutes feitos no gol, né? Eles fizeram mais chutes no gol do que o Fluminense, e quase 30 chutes a mais, né, o Cruzeiro fez em relação ao Fluminense, ou seja, fez mais gols, tomou menos gols, chutou mais vezes ao gol, tem uma precisão praticamente igual do Fluminense para fazer gol, né? E no jogo entre o Fluminense e o Cruzeiro aqui, eles precisaram apenas de 5 chutes a gol, o Fluminense precisou de quase 30 para não fazer gol, eles com 5 fizeram 2. Inclusive, num dos gols daquelas falhas bizarras do Fluminense de sempre ceder gol por cruzamento. Chutes, né, para fazer gol, eles têm uma precisão melhor, né, do que a gente, né, 9.6 e a gente 10.5. Né? Chutes certos por jogo, eles têm chutes mais certos, eles chutam mais vezes e, consequentemente, eles acabam acertando mais vezes o gol do que o Fluminense. Vide, por exemplo, os jogos recentes do Fluminense. O Fluminense, nossa, perdeu muito gol contra o Mirassol, perdeu muito gol contra o Ceará, perdeu muito gol contra o Internacional. Mas, jogando fora de casa, o Fluminense é outro. O Fluminense é completamente apático jogando fora de casa. Chutes tomados. O Cruzeiro acaba tomando mais chutes, né, 120, e o Fluminense acaba tomando menos, 104. Defesas de goleiro. O goleiro Cássio deles, né, defendeu 97 bolas, o Fluminense, né, defendeu 67. Se a gente pegar a média dos goleiros do Brasil, essa média é de 94. Ou seja, o Fábio está defendendo abaixo da média e está defendendo bem abaixo da média, porque abaixo da média é 80.1. Né? Bem abaixo da média seria 80.1, ele está com 67 defesas. Né? A precisão de acerto nas defesas, né, que são quantas bolas vão na direção do gol e quantas ele defende, né? O caso tem 82% praticamente, né? Acima da média seria acima de 79.7, ou seja, ele está bem acima da média, e o Fábio está bem abaixo da média. Ou seja, o Fábio, que tem defesas extremamente difíceis, né, a nível de quantidade, não está dando tão certo assim. Né? Cartões, eles têm 86 cartões, o Fluminense 59. Né? Falta, eles têm 430, o Fluminense tem 381. 3 cartões amarelos para o Fluminense, 5 cartões vermelhos para o Cruzeiro. Esses últimos aqui, cartão amarelo, vermelho e falta, eles não significam tanta coisa, porque o Fluminense tinha 45 até 3, 4 rodadas atrás. E nas últimas 3, 4 rodadas, o Fluminense recebeu ali inúmeros cartões. O Fluminense não é um time que faz muita falta, mas nos últimos jogos o Fluminense fez muitas faltas. 24 contra o Mirassol, teve 5 faltas com cartão contra o Ceará, e tem recebido pouca falta. Nos últimos 2 jogos, por exemplo, 9 faltas, né? E, curiosamente, deixa eu mostrar aqui para você, cartões. Né? Curiosamente, faltas sofridas, né? Deixa eu colocar aqui somente Fluminense e Cruzeiro. Para selecionar tudo, tirar a seleção de tudo, Fluminense e Cruzeiro, vai ser mais fácil fazer isso. Faltas sofridas. O Fluminense tem 444 faltas sofridas e apenas 381 no aspecto geral, e eles 426. Né? Se eu pego aqui todo mundo, né, selecionar tudo ok, para a gente ver a nível de faltas sofridas, a ordem do maior para o menor. Fluminense, terceiro time que mais sofre falta no Campeonato Brasileiro, e nas últimas rodadas tem sofrido poucas, 9 faltas contra o Mirassol, 9 faltas contra o Ceará, mas o que se dá
a uma métrica tão alta no geral e tão baixa nessas últimas rodadas. Não sei se você já percebeu, né, você tricolor, e acredito que acabe tendo isso também em outros jogos, mas eu não sou de assistir todos os outros jogos, né, mas é sempre muito, né, comum e dá muita raiva quando você está com a bola, você perde a bola, você encosta no zagueiro, o zagueiro se joga, mesmo sendo completamente nada, o juiz vai dar falta. E o Fluminense, nessas últimas rodadas, tem sido um time que tem pressionado muito a defesa adversária e, consequentemente, qualquer encostãozinho que o jogador cai é falta. Eu sou do princípio, independentemente de ser do meu time ou não, cara, deixa a bola rolar, se sair gol, o VAR vai chamar se foi falta ou não foi, cara. Você dá falta para qualquer coisinha, isso no futebol brasileiro, e o que é curioso é que não são todos os juízes, né? Vem a questão toda de novo de como um juiz apita comparado com o outro, que é falta de critério. Para uns é falta, para outros não é falta. Mas, cara, a maioria dos juízes sempre dá faltinha boba, tola no zagueiro. E se essa falta, né, acontece do outro lado, não dá. É a falta de critério, às vezes, dentro da mesma partida. O Fluminense não recebe falta quando é o jogador do Fluminense que está sofrendo, o zagueiro do Fluminense está sofrendo a falta. O Fluminense não recebe esse tipo de falta. Então, primeira questão. Segundo, o Fluminense tem recebido muita falta, inclusive falta para cartão, só que o juiz tem dado muita vantagem. No jogo agora contra o Mirassol, né, fizeram lá uma falta, como foi uma falta tática, não, né, como não surtiu efeito a falta tática, continua a jogada de contra-ataque do Fluminense, o juiz não deu amarelo, o Daronco. Numa outra jogada que o Fluminense fez a mesma coisa, ele foi lá e deu quarto amarelo. Como assim, cara? Então o Fluminense, ele tem sofrido um pouco aí primeiro com as questões da falta de critério, às vezes, dentro da mesma partida, e tem uma quantidade de faltas muito grandes porque o Fluminense está pressionando a bola no campo adversário, né? Isso é bom, só que, cara, qualquer encostão, qualquer toque no zagueiro é falta. Qualquer toquezinho, os juízes dão falta, e às vezes isso não acontece pro nosso lado também. Então, aqui né, as faltas aumentaram, né, as faltas do Fluminense aumentaram, né? Cara, nós está com 381 aqui. É porque aqui tem que ficar já pra Z. Então, voltando. Beleza, então Fluminense, 381 faltas, ou seja, o Fluminense é um dos times que menos faz falta, ou mais, e um dos times que mais recebe falta. Justamente isso que a gente acabou de conversar aqui agora. De tal forma que o Fluminense tinha, até algumas rodadas atrás, o Fluminense ele fazia 7 faltas para tomar um cartão. Caiu né, para 6,5 faltas. Porque o Fluminense recebeu mais cartão. Né? Teve um jogo aí que o Fluminense recebeu a média de cartão por jogo do Fluminense é 2. 1.9, não chega nem a ser 2, é 1.9. Teve jogo que o Fluminense recebeu 5 cartões amarelos. Né? Nesse jogo agora contra o Mirassol, o primeiro cartão do Fluminense foi por reclamação, né, da Costa. E já tinha tido reclamação também do mesmo Costa. Então, é você colocar um peso que uma reclamação dá amarelo e às vezes uma cotovelada que o Acosta recebeu no jogo contra o Ceará, nem falta deu, velho. É complicado você jogar contra isso. Mas voltando aqui à comparação entre o Cruzeiro e o Fluminense. Cartões por jogo. O Cruzeiro tem, né, quase 3 cartões por jogo, o Fluminense tem quase 2 cartões por jogo, posse de bola. O Cruzeiro tá jogando a bola que tá jogando porque é um time rápido. Ele sabe exatamente o que fazer com a bola. Recebeu a bola, sabe exatamente onde está um jogador que é para tocar, aquilo ali, tocar lá, daqui a pouco já tá lá no gol, já tá fazendo gol com o Caio Jorge. Já o Fluminense não, o Fluminense tem posse de bola e às vezes não sabe o que fazer com essa posse de bola. O Fluminense tinha 52,8, se eu não me engano, e agora está com 54,3, ou seja, aumentou a posse de bola, né, do Fluminense aqui, ou era 54,8, eu não estou lembrado agora exatamente, né, no finalzinho do vídeo, se eu lembrar, eu vou fazer essa comparação contigo, né, e aí essa posse de bola gera ao todo uma média de 49 minutos com a bola para o Fluminense e uma média de 43, né, minutos de bola com o time do Cruzeiro. O Fluminense tem praticamente quase 4 mil passes a mais, não, praticamente quase 3 mil passes a mais no todo que o Cruzeiro, e dá né, quase 100 toques a mais por jogo em comparação com o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele por ter pouco tempo de posse de bola, toca poucas vezes na bola e é um dos times que menos tocam passos por minuto.
o Fluminense é um dos times que mais tocam passes por minuto. Ou seja, o Fluminense dá 9 passes por minuto e eles dão 7,4 passes por minuto. O que isso significa, Wallace? Não, muita coisa. Né? Às vezes você tocar rápido e você já finalizar a jogada, sair um gol, é muito melhor do que você ficar tocando sem saber o que fazer com ela. Né? Igual o Fluminense tá perdendo gols a rodo aí. Né? Só que aí, olha só que curioso, o Fluminense tem aqui. Então, para você que por acaso acaba pensando em toque, toca para mim, né, e passa para mim, como sendo a mesma coisa, aqui é passes, aqui é toques. Ou seja, a quantidade de toques por minuto do Cruzeiro é maior do que o Fluminense, porque muito provavelmente os jogadores que ficam com a bola ficam mais tempo com a bola, ao invés de tocar, por exemplo, de primeiro. O Fluminense tem mais passes, ou seja, toca muito, passa a bola para o próximo jogador com muito mais frequência do que o Cruzeiro, 9,74. Já o Cruzeiro, os seus jogadores, né, se deslocam mais vezes com a bola do que os jogadores do Fluminense. Né? Toques dentro da área, o Fluminense tem mais toque dentro da área, mas tem menos desarmes no ataque. Ou seja, a diferença de um desarme do Fluminense no ataque em comparação com o Cruzeiro faz o Fluminense estar aqui abaixo da média e o Cruzeiro, né, quer dizer, o Fluminense está bem abaixo da média, o Cruzeiro está só ali na média. E desarmes e recuperação, o Cruzeiro leva um destaque bem superior, bloqueio leva a superior e jogos sem tomar gol, quase metade dos jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro não tomou gol e o Fluminense apenas 35,5%. E esse número só está assim porque o Fluminense chegou a ter 29% de clean sheets. Esse jogo só está assim, esse número só está assim porque o Fluminense está agora, né, contra o Mirassol, o 6º jogo seguido como mandante sem tomar gol. A última vez que o Fluminense tomou gol foi, deixa eu ver aqui, Botafogo, vitória contra o Corinthians. O Fluminense teve a audácia de perder em casa para o Corinthians com aquele gol do Mateuzinho. Ou seja, o último gol que o Fluminense tomou foi um gol completamente azarado. O Fluminense podia ter ganhado aquele jogo se não fosse a estupidez do time, né, de ter tomado aquele gol. Segundos para desarmar. O Fluminense leva mais do que 31 segundos para desarmar e o Cruzeiro leva ali quase 26 segundos para desarmar. E aí, como esse tempo acaba sendo menor, você ali, esse perde e ganha, que é tempo sem a bola e leva para você desarmar, quanto maior, pior. Quanto maior é pior isso, que é o famoso perde e ganha. Você perde muito mais a bola do que você ganha para o Fluminense e o Cruzeiro, né, ali o perde e ganha acaba perdendo menos a bola e ganhando mais ela em comparação com o Fluminense. Mas, apesar disso, o Fluminense tem conseguido desarmar mais vezes a bola na posição de ataque para gerar chance de gol em comparação com o Cruzeiro. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário e siga a página aí. Valeu!